O livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em nossas mãos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus 6, 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorarmos e elevarmos, educarmos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então vamos todos nós nesse instante fecharmos os nossos olhos e unirmos os nossos pensamentos num só pensamento de amor nesse instante. Mas acima de tudo, como sempre fazemos, vamos unir os nossos corações, formando um lindo coração iluminado, e vamos nos conectarmos com esses amigos espirituais queridos que aqui estão, assim como com todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estão, que vieram participar conosco desse banquete espiritual, aprender também um pouco mais sobre as lições do Senhor Jesus, sobre as lições que serão trazidas na noite de hoje. Então que esse lindo coração iluminado nos envolva a todos nesse instante, fortalecendo nossas mentes, nossos corações, nossas almas.
que o nosso querido amigo Rafael seja intuído e envolvido por esses amigos espirituais aqui presentes, para que possa nos trazer a mensagem da noite com todo o carinho que com certeza preparou para nós. Que o Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Com você, amigo. Vai funcionar mais? Desliga? Desliga. Calma, quando chegar lá. Você vai usar o guarda-chuva. Sim. A parte importante da palestra hoje. Gente, boa noite a todos. Que bom que a gente está aqui reunido, né? Eu vou pedir a licença para ficar sem máscara para a gente poder, né, ter uma comunicação um pouco melhor. E fica toda a diferença do mundo quando a gente consegue ficar assim. É mais essa aqui que abafa muito. Bom, antes de falar do nosso tema, comentar essa página, né? Porque essa página do Ceifa de Luz, que termina falando que tudo está invariavelmente nas nossas próprias mãos, eu acho que eu tenho um imã nessa mensagem. Toda hora que eu tiro o Ceifa de Luz e cai ela para mim. A gente tirou no grupo na sexta-feira passada e toda vez que abre o Ceifa de Luz cai nessa bendita mensagem. Então é importante, acho que tem que ouvir um pouco, porque ela fala de serviço, né? Do espírito de serviço, de entrega, né? E o que ela diz em resumo é que cabe a nós tudo, né? Tudo de alguma forma está relacionado a gente. A gente sintoniza com aquilo que a gente acha que tem que sintonizar. Se a gente acha que a gente tem que sintonizar com a nossa reforma íntima, então é isso que vai acontecer. Fala um pouco desse poder de ação que a gente tem enquanto espíritos, que tem livre-arbítrio, que tem consciência e que tem a capacidade de moldar os seus destinos, né? Então essa página ela é um chamado para todos nós, né? Faz a gente refletir o quanto a gente tem entregue do nosso tempo em prol do outro, em prol de causas mais nobres do que a nossa própria existência, né? Então, ao invés de a gente ficar pautado apenas pela própria sobrevivência, que a gente passe a se pautar por causas que nos enobreçam. Então, acho que é mais ou menos por aí o que a página traz, né? Que a gente, se a gente doa já o nosso tempo numa causa boa, que a gente doe um pouco mais. E talvez um pouco mais, e daqui a pouco um pouco mais. E assim a gente vai crescendo e enobrecendo, né, as nossas funções, né, junto a essa obra divina que é incrível e que nos cerca, né? E hoje a nossa palestra é para falar um pouquinho dessa obra divina. Eu trouxe Leon Denis, que é um autor incrível e que a gente ainda precisa estudar muito mais. E ele, de todos os escritores, na minha opinião, é aquele que conseguiu falar melhor sobre Deus, sem que essa linguagem ficasse muito difícil para a gente. De vez em quando até um pouquinho complicado acompanhar. Mas o pensamento dele é tão simples quanto o fruto dessa essência divina, né? Que é aquilo que fala para o nosso coração, que é aquilo que nos traz a noção de suavidade, de tranquilidade, daquele amor que resplandece. E ler Leon Denis é uma coisa incrível, porque eleva a gente. O livro é o Grande Enigma, um livro muito bom. Só que antes do Leon Denis, né, antes de partir para ele, a gente vai para a nossa base. Por quê? O nosso princípio aqui foi tentar pensar Deus e a natureza. O que é a natureza? É o fruto do pensamento divino. Né? A natureza é essa obra divina que Deus gerou através do seu pensamento, através da potência do seu pensamento. E aí, o que os espíritos falam para a gente sobre isso? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Essa pergunta é incrível. E quando eles respondem, eles dizem que é o quê? Que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe é fruto da vontade divina. E assim a gente vai entender a natureza. A primeira conceituação que a gente tem que ter para a gente acompanhar o pensamento hoje. E aí eu acho que a gente já pode começar com apagar a luz, né? A gente vai passando no escurinho assim, essa palestra, tá? Porque é uma palestra que depende muito de imagens, tá? Melhorou. Então, é por aí, melhorou bastante. Quando eu quiser aparecer mais, eu faço assim, ó. Aí, vai ficar legal. Então, vamos lá. Essa pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Isso é simples, já vou voltar já, viu? É o seguinte, a gente acha um artista através da sua obra. E eu posso, de repente, não conhecer muito Picasso, mas se eu pego lá o Guernica, né, a obra dele, eu consigo entender um pouquinho desse autor.
das angústias que moldaram ele naquele momento. Eu posso pegar Monet e ver aquelas pinturas lindas, com as flores e tal, e eu consigo chegar um pouco na personalidade desse cara. Eu consigo imaginar as motivações que levaram ele a criar aquilo ali. E, de certa forma, a obra é um pouco do autor. Ela não é o autor em si, mas ela representa vontades, pensamentos e expressões desse autor. Se a gente pensa a natureza como obra divina, a gente pode encontrar fragmentos desse pensamento divino. Não é Deus exatamente, né, aquilo ali, mas é uma expressão da vontade dele, é uma expressão daquilo que ele criou. É isso? Essa cadeira que não é Deus, mas os materiais que compuseram ela existem pela força dessa vontade divina, manipulada também pela inteligência do homem, que é outro fruto da vontade divina, a nossa existência, né? O que a gente faz dela é uma outra história. E aí, está aqui, ó, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, é a ideia do espiritismo da fé raciocinada, onde a gente tem que se conduzir pela fé sim, mas a razão também que faz a gente entender as coisas que acontecem. E aí ele diz, no axioma que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Aí Kardec complementa que para se crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. E aí, é isso. Então a gente vê as proporções da natureza, como é linda, né? A gente vai para os lugares, a gente não precisa nem tão longe, a gente vai para a nossa praia de Taquatiara linda aqui, vai para Piratininga, olha a nossa região oceânica, olha aqui atrás a Serra da Tiririca. É difícil você não se maravilhar com a beleza daquilo. Quando a gente está angustiado, transtornado com os problemas que a vida traz para a gente, é impressionante que se a gente parar um pouco para olhar a natureza, a gente se acalma. Se a gente fizer aquele exercício que a gente talvez não faça há muito tempo, de apagar as luzes de casa, para olhar para o céu estrelado, tentar contemplar um pouco da nossa origem, né? Porque da onde a gente pertence ao quê? Pertence ao espaço, pertence a essa estrutura amplíssima, não só a esse planeta. Nós somos seres, nós somos espíritos que desfrutamos de várias existências, né? E que a nossa paragem, né, ela não se limita nem no tempo nem no espaço. A gente vai parar em vários lugares, de acordo com a nossa trajetória, a nossa evolução, né? O nosso caminho que vai nos conduzir à perfectibilidade. O Livro dos Espíritos diz muito claramente, a gente foi criado de forma assim, nós fomos criados simples e ignorantes, né? A gente não tem nenhuma tendência específica, simples e ignorantes. E aí, a partir das nossas escolhas, construímos um caminho. Mas existe um projeto divino para a gente. E o projeto divino para a gente é só a gente pensar como um pai pensa para um filho. O que o pai quer para o filho? Quer que ele aprenda, que ele cresça, que ele evolua e que ele tenha um bom caminho. E é o desejo de Deus para as nossas vidas. A gente aqui de forma imatura, irresponsável, né, ainda ignorante, ainda aprendendo com os próprios erros, trilha caminhos que não foram os desejados. Esse é um problema, cara, que vários pensadores pensaram. Um dos que a gente mais ouve falando disso é Santo Agostinho. Ele fala, por exemplo, antes dele estar desencarnado, né, ele enquanto espírito encarnado, falou isso no livro, ele quis pensar sobre a existência do mal. E ele quis pensar assim, se o bem e o mal são realidades criadas por Deus. E aí, ele pensando assim, se Deus é soberana justiça, soberana bondade, soberana potência, se ele realmente representa isso tudo, é onisciente, onipotente, né? O que acontece? Será que Deus foi capaz de criar o mal? E essa é uma pergunta bem forte na teologia do Santo Agostinho. Ele que foi o primeiro cara a pensar assim, fé e razão ao mesmo tempo. Antes da doutrina, ele já vinha pensando isso. Tanto que na doutrina, ele é o espírito que mais fala disso depois de desencarnado. Porque ele já vinha pensando isso por séculos. E aí ele diz o seguinte, que se a gente tenta compreender racionalmente Deus e entende que ele é isso tudo que a gente pensa que é, e não consegue imaginar ele de uma outra forma, não é possível acreditar que Deus criou o mal. Santo Agostinho, inclusive, diz que o mal não existe. Aí é até chocante esse pensamento, que a gente vê tantas atrocidades, né? E ele limita a dizer o seguinte, o mal é a ausência do bem. Ele diz que o mal é a não manifestação do bem na sua plenitude.
Assim como ele diz sobre sombras e luz. Não é que a sombra exista. A sombra ocupa o espaço onde a luz não está. Basta que a luz chegue que a sombra se dissipa. Não tem como a sombra superar a luz. Assim como não existe como o mal superar o bem. A única forma disso acontecer é a omissão do bem, é o bem não aparecer, é o bem não se manifestar. É a timidez dos bons, como o Livro dos Espíritos coloca mais uma vez. Não é isso? Então, o caminho de Santo Agostinho é incrível. Ele fala, Deus criou os homens com a liberdade de arbítrio. E aí o homem, sim, ele gera atitudes atrozes. O homem, sim, se pauta pelo seu egoísmo, fundamento da consciência humana, da vontade humana, dos desejos humanos, sem o norte. Então Deus não criou o mal. Ele deu a gente liberdade. A gente, com a nossa liberdade, mal usou ela, fez mau uso. E aí a gente sintoniza com o mal. Esse mal que nos educa, que nos, de alguma forma a gente aprende com os erros. Agora, Santo Agostinho tenta chegar na existência de Deus e como a gente pode racionalmente fundamentar a existência dele. E aí dá para discutir até com um agnóstico, se ele quiser discutir, claro, pelo amor de Deus, ninguém vai discutir com quem não quer. Mas ele fala o seguinte, que nós temos o bem inato nos nossos corações. Ele fala da nossa potência de iluminação própria. Ele tem uma teoria que ele diz que é a teoria da iluminação divina. É muito bonito o que ele escreve, porque ele diz que Deus para a gente é como um sol que ilumina almas. Então, esse sol que ilumina almas, ele tem uma função mais forte do que o sol que a gente pensa aqui. O nosso sol aqui, ele dá vida, não é isso? Através da fotossíntese, as plantas absorvem energia, transformam, dão vida a outros ambientes, geram vida para os animais que as comem, para os outros animais que... Enfim, aquela cadeia toda. O sol, então, ele é vital para a vida humana. Se a gente pensar um sol para as almas, imagina a potência disso. O sol para as almas é aquele que dá ânimo, é aquele que dá energia, anima a vontade, faz com que o espírito cresça, progrida, exista, tenha essa plenitude de existir. Então, Santo Agostinho diz o seguinte, que esse sol que ilumina nossas almas, ilumina também a voz da nossa consciência interior. E de alguma forma, mesmo quando a gente faz besteira, a gente sabe que está fazendo besteira, a gente sabe que está errando. A gente tem aquela coisinha que acende na nossa cabeça e diz assim, estou errando. Eu tive que fazer de outro jeito. Existe uma consciência aqui. E ele fala, como a gente pode ser consciente de aquilo que a gente não aprendeu ainda, que não sabe? Mas, como é que você consegue imaginar perfeição e plenitude se você não é perfeito? Se você não tem essas características em você? Você é capaz de imaginar porque de alguma forma você é inspirado por algo que existe e que é assim, e que é superior à sua existência. Então ele fala que na nossa consciência, a ideia entre bem e mal, entre bom juízo, né, que a gente tem aqui, e a nossa ideia de perfeição e sublimação, isso é a prova da existência divina. Racionalmente ele conseguiu chegar nessa conclusão, que, sei lá, tantos séculos mais tarde, ele é de 300 e pouco depois de Cristo, 1700 e pouco depois de Cristo, um cara conhecido como René Descartes, filósofo racionalista, chegou à mesma conclusão que Santo Agostinho. Então é incrível, né, como a razão pode fazer a gente realmente fundamentar aquilo que a gente acredita. Aí vamos lá, como é que a gente chega a Deus segundo também os Espíritos? Através da sua obra, através daquilo que o homem é incapaz de criar e até mesmo de compreender a essência. A gente domina teorias das ondas, a gente tem, enfim, tem um monte de teoria por aí. Mas fundamentação, o que gerou o primeiro vento que existiu? Né? O que gerou essa força que gera as ondas? O que gera, o que faz com que o eixo magnético da Terra exista e esteja conectado à Terra? Será que é tudo um acaso gigante ou tem algo que rege tudo isso? E aí é uma pergunta, porque ninguém tem essa resposta fundamentada. A gente tem hipóteses e teorias. E o que os Espíritos colocam para a gente, claro, o Kardec aqui como coautor, olha ele aqui, ele está dizendo assim, a gente só pode entender essa causa maravilhosa, complexa, que é a natureza, pensando num Criador que é mais preparado ainda, e mais potente ainda do que a sua causa. E aí é a potência de criação divina. Vamos além. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí ele, vou resumir aqui, pois
bem, vede a obra e procurai o autor. Quer dizer, não tem pensamento ainda, tá? Mas ele diz assim, ó, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. E agora, a gente vai para Leon Denis, porque a gente começa a falar da obra. Olha que coisa linda. Para mim está mais bonito ainda no computador, na projeção fica um pouco menos. O que é isso? Isso são campos de lavanda no sul da França, na região de Provence. Essa região é o seguinte, o Leon Denis escreveu o livro O Grande Enigma depois de fazer várias viagens, que ele fazia muitas, algumas como palestrante e outras porque ele trabalhou na área comercial. E o pai dele também, fiscal de alfândega, uma coisa assim do tipo. E aí ele viajou especialmente para a Itália, ele fazia muita viagem passando pelos Alpes, né? É uma região lindíssima, todos os lugares. Eu, fazendo a pesquisa para essa palestra, fiquei deslumbrado com tudo que eu vi, né? E são belezas diferentes, uma parte é com praia, outra parte é com montanha, com neve, então tem de tudo ali, né? Todos os tipos de clima nessa região. Agora esses campos de lavanda, o Leon Denis, ele quis ficar pelo menos uma semana parado neles. E ele lá, é dito que ele deitava nos campos, ele pensava, refletia a vida, o que é muito diferente para a imagem que a gente tem de um cientista do século XIX, um pesquisador, né, todo cheio daquela pompa. Ele não, ele gostava dessa simplicidade, de vez em quando ficar descalço, sabe? Ele fazia muito isso. E através do olhar para a obra, ele refletiu sobre o autor dela. E aí eu vou começar com uma das frases na qual ele fala sobre Deus. Não procures Deus nos templos de pedra e mármore, ó homem, que o que queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que a tua morada terrestre te oferece. Já começa bonito, né? Onde a gente vai procurar Deus? Nessa obra vasta. Claro que a gente vai chegar numa certa conclusão que a gente encontra Deus em toda a sua vastidão de obra. Se nós também somos obra divina, a gente encontra Deus também nos nossos corações. Esse encontro é um encontro complexo e elaborado, que envolve a gente refletir sobre as nossas práticas, envolve a gente pensar como a gente tem agido enquanto engrenagem dessa grande máquina que Deus criou no universo. Por enquanto a gente é engrenagem dissonante, a gente solta peça, a gente atrapalha um pouco o funcionamento da máquina, de vez em quando a gente desliga ela, né? Mas a gente precisa ser mais operante, a gente precisa aprender a fazer isso. Aí eu vou voltar para o Santo Agostinho, ele não estava na palestra antes não, eu incluí hoje, tá? Santo Agostinho eu estou de penetra hoje aqui. Mas ele fala que a melhor forma de a gente progredir, evoluir, é através do encontro da própria consciência. Na questão 919, eu não sou de gravar questão, né? Esse negócio de, sei a questão tal, eu só sei essa é a única que eu gravei. E a 1 também. A 919 do Livro dos Espíritos, ela é fundamental, porque é uma questão do Santo Agostinho. Eu aprendi a estar com a Fernanda, que não está aqui, ela falou que ia vir, mas está gravado, né? Que ela não apareceu. Que ela fez um estudo sobre essa questão, que é muito bom o estudo dela. Sobre Santo Agostinho, falando sobre meditações diárias, que ele fala que ele conseguiu encontrar a si mesmo através desse método, que é toda noite parar e reservar um tempinho para que você pense no que você fez ao longo do dia, passar como um filminho na sua cabeça, pensa as pessoas que você se relacionou, com quem você falou, o que você falou, que tipo de informação você passou, de que forma você impactou a rotina do outro, e de que forma você se portou nesse dia, para que você mesmo reflita, faça uma autoanálise e pense, o que eu preciso corrigir em mim amanhã? E assim a gente vai por metas, né? É assim que funciona a vida, né? A gente bota metas e as coisas vão fluindo, né? Na empresa, no trabalho, na vida em geral, para organizar um lar, não é isso? A gente tem metas. Então a gente bota essas metas aqui, tem que ter disciplina, organização, né? Não é fácil. Para quem é disciplinado, né? Para quem tem essa dificuldade, pior ainda. Mas, enfim, a gente tem que jogar o holofote sobre a gente, né? A gente pensa o nosso farol aqui, traz o farol para você. Você precisa olhar para si. A gente costuma muito olhar para o outro, julgar o outro, avaliar o outro. É muito fácil isso, né? Essa parte é fácil, porque o que o outro vai fazer não cabe a você. Então é fácil delegar, jogar.
mas trazer para si é mais difícil mesmo. E é esse encontro íntimo que a gente precisa fazer. Essa passagem aqui, quando ele fala assim, não procures Deus nos templos de pedra e madeira, isso é curioso, porque é onde ele fala isso no Grande Enigma, no século XIX. E em 1900, sei lá que ano, muito tempo depois de ele morrer, dele desencarnar, né, encontraram os famosos pergaminhos do Mar Morto. Todo mundo já ouviu falar aqui, né? As igrejas nunca aceitaram como cânone, mas os historiadores e os arqueólogos dizem que os pergaminhos são sérios e falam que eles têm uma mesma procedência parecida com os textos originais do Evangelho. Seriam evangelhos perdidos, evangelhos apócrifos, né? E eles são muito interessantes, mas um trecho deles que é mais interessante é que teria uma fala de Jesus. E o que Jesus diz? Que não encontraremos, eu não lembro se eu estou sendo literal não, mas ele fala assim, não encontraremos Deus nos templos de pedra e madeira. Ele só trocou a palavra aqui, de mármore para madeira. Porque o coração do homem pode se alçar a Deus. Olha isso. Então, ele mostra que essa relação com Deus ela é muito mais íntima e próxima. É claro que para a gente é maravilhoso estar num templo, porque a gente aqui conjuga a nossa fé. A gente fortalece uma fé do outro estando aqui. A gente aprende, a gente vê a parte racional e também fortalece a fé. Mas, de forma assim, direta e sincera, essa ligação com Deus depende unicamente de nós. Em outras palavras, a gente estar aqui ajuda muito, potencializa muito. Mas o que é vital é a nossa própria consciência e o que a gente faz. Não só aqui, mas aqui e lá fora. E aí, é interessante porque é um ensinamento que está em múltiplas fontes, que no caso, essa aqui até desconhecia a outra, e está aqui. Não encontrarás Deus nos templos de pedra e madeira, de pedra e mármore, ou seja lá o que for. Porque esse encontro depende unicamente do seu coração, da sua aproximação íntima com Ele. Agora eu apago aqui. Olha que coisa maravilhosa. Não está nada longe da gente. Tem 2 estados de distância, em Caraíva, na Bahia. É um lugar maravilhoso. Olha esse céu estrelado. Olha que coisa, né? Você contemplar o linear da existência, olhando para as estrelas, pensando de onde a gente veio, para onde a gente vai, as paragens das almas, os múltiplos mundos habitados. Se a gente pensar que aqui tem milhares de mundos habitados, com milhares de outros espíritos, né? A nossa posição na Terra ela fica tão pequenina, é tão diminuta, né? E ainda mais quando a gente pensa que tem gente que se acha, né? Porque tem muito poder, tem muito dinheiro, tem muito prestígio, dá carteirada, dá não sei o quê. Aquela frase famosa, né? Você sabe com quem você está falando, né? Às vezes a gente vê uns casos aí na internet que aparecem. E aí eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo incrível, que ele fala assim, ó, diante da imensidão do todo, diante disso aqui tudo, percebi que eu sou o vice-trepo do subtroço. Essa frase é incrível. E aí, volta aqui. Olha o que Leon Denis falou sobre o céu estrelado. Vamos lá. Para cada um de nós, o quê? É um céu estrelado. Inspira coisas bonitas, mas tenta falar alguma coisa sobre. Difícil, né? Olha o que Leon Denis disse. O céu estrelado, manto sagrado e misterioso que se estende sobre nossas cabeças, fala-nos da nossa destinação, dos 100 mundos por onde vivemos e viveremos. Quem nunca, nas noites calmas e estreladas, não questionou a nossa destinação, o porquê da vida, e se embriagou pelos mistérios das lâmpadas acesas pelo infinito? Fonte inspiradora dos poetas e pintores, místicos e filósofos. Fala bonito, né? O Leon Denis, ele vai na essência das coisas, né? Com aquele olhar. Um olhar que, curiosamente, né? Ele pôde ver tantas belezas. E eu não vinha falar da biografia dele, mas vou falar um pouquinho. Ele ficou cego ao longo da vida, né? Muito triste isso, né? Que alguém que viu tantas coisas maravilhosas, ele foi perdendo a visão aos poucos. Depois começou a usar aqueles óculos cada vez mais fundo de garrafa, até que ele perdeu completamente a visão. Ele terminou no seu leito de morte sem poder enxergar nada. Porém, é engraçado, porque ele viveu uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Ele fala disso, inclusive. É quando
Kardec está reunido com algumas pessoas e eles estão tentando trabalhar no tratamento de uma menina que ficou cega. E eles evocam a presença de um espírito famoso naquela época, que era o cura d'Ars da França, era um padre que fazia pregações muito simples, né? Ele não era douto nem nada, mas as pessoas amavam a pregação dele porque falava de evangelho. E ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos forte, né? Isso Kardec fala dele também. E muitas curas aconteceram na cidade de Ars, né? Por isso ele ficou conhecido assim como cura d'Ars. E ele desencarnou, não sei, 3, 4 anos antes dessa mensagem, 2 anos, assim, foi muito pouco tempo. E ele aparece então, ele é evocado, ele aparece e ele fala que a gente às vezes tem que aprender a bem dizer algumas moléstias. Ele falou que bem-aventurados os que têm fechado os olhos, porque muitas vezes quando a gente se fecha para a visão material do mundo, a gente enxerga a alma, a gente enxerga o essencial, a gente enxerga a nossa essência. O Leon Denis fala disso na cegueira, né? Como ele pôde, ao fechar os olhos para o mundo, para a matéria, né? Para as questões de queda do espírito, né? Para, enfim, questões do dia a dia cotidianas, ele pôde se voltar para a essência do seu ser e aquilo que a sua alma precisava para evoluir. É impressionante. E alguém que ficou privado dessas vistas que ele sabia admirar e soube escrever muito sobre elas. Vamos para essa aqui que linda também. São os Alpes, Provença. A mesma região de Provença que saiu dos campos de lavanda e foi para o primeiro vislumbre dos Alpes, que é essa região de montanhas que passa, pega a França, pega a Suíça, pega a parte da Itália, né? Que pode ser vista através da Espanha também. Olha que lugar lindo e incrível. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança e o nosso amor. Pouco importa o nome ao qual você atribui a divindade. A questão é você chegar na essência do que ela planeja para a gente. E a essência está muito bem descrita no Evangelho. Porque Jesus, como o maior emissário que Deus podia ter entre nós, Jesus veio anunciar no Evangelho o maior mandamento. O maior mandamento da lei está sempre bem resumido na fala de Jesus, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, em algumas traduções, de toda a tua vontade, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é o degrauzinho, né? Porque a gente dificilmente compreende Deus, então tem que começar amando o próximo. E a gente dificilmente compreende também. Amar a si, amar o próximo, amar a Deus, né? A gente tentar esses 3 elementos, que também a gente precisa ter o auto-amor como obra da criação. E a gente precisa exercitar isso. Quando a gente ama o próximo, cuida do próximo, a gente está diretamente também amando a Deus. Cuidar bem de uma obra faz bem ao autor dela, não é isso? Então, essa é uma forma da gente amar a Deus, amar o próximo, que está aqui do lado, que a gente pode testemunhar, pode fazer na prática, né? Mais um lugar, Monte Alverne. Esse lugar inspirou não só poetas, como padres, por exemplo. Aqui no Brasil tinha um padre chamado Frei Francisco do Monte Alverne. Ele era um padre franciscano que também ficou cego durante a vida. Ele era pregador do Brasil Imperial na época do Dom Pedro II. E ele ficou conhecido como Frei do Monte Alverne, porque ele era apaixonado por essa região, para meditação, para oração, né, para encontro com Deus. E aí aqui, mais uma imagem da paisagem de Alverne. E aí começamos a mudar um pouquinho o nosso cenário. Mas até aqui você encontra Deus. A região de Finsterwald, não sei nem falar esse nome, Finsterhorn, é o topo da montanha na região dos Alpes. Então assim, aqui é o ponto máximo dos Alpes. E no ponto máximo você vê que o sol toca, né? Então isso demonstra para a gente que não importa onde seja, que a vontade divina alcança. E aqui é uma das mais bonitas. Isso aqui é o espelho d'água da região dos Alpes também. É o vislumbre dos Alpes a partir do ponto extremo da França, lá no sul da França mesmo. E aí vamos a partir desse espelho começar. É na montanha que a prece se eleva com maior facilidade. E aí ele fala da questão de ascensão. Ele não está falando só da montanha no sentido
física da montanha, ela está falando no sentido que a gente possa pegar para a gente, né? Qual é a ideia de montanha? De subida, de sacrifício, de elevação, de sublimação. A ideia da montanha é um esforço que a gente empreende para crescer, para se elaborar enquanto ser. Eu falei, as paisagens mudam muito, é o mesmo lugar quase. Aqui é a Cachoeira de Velé. Volte. Lá no Lema, ele ficou um tempo nessa cidade de Lausanne. Via Valar, sem falar não. Zermatt, uma das vistas mais bonitas. Imagina um camponês que mora na casinha simples de frente para isso. Até ele é rico, né? Mesmo não sendo materialmente. Aí é que mudou, já chegamos na Itália, o Mar Adriático, a vista do Mar Adriático, que é lindo. Aí eu penso assim, é lindo, mas se a gente for pensar na história da humanidade, eu vou fazer um transporte aqui para a Segunda Guerra Mundial. A Itália, ela foi uma das maiores potências envolvidas na Segunda Guerra. E o líder deles, fascista, né, ligado àquela ideia de Estado controlando tudo, né, aquela coisa que causou morte a tantas pessoas, a milhares de pessoas, uma das coisas que ele fez foi criar uma das maiores marinhas da história. E ele encheu esse mar maravilhoso de projetos de morte. Se você vasculhar o Mar Adriático, vai achar centenas de submarinos afundados, navios, embarcações, vidas perdidas. E isso faz a gente refletir como o homem desperdiça potencial do presente que Deus ofertou para a gente. Porque dessa coisa maravilhosa aqui, o que a gente tem é um cemitério marítimo, no fundo. E mostra como a gente está no fundo mesmo, literalmente. E como a gente precisa se elevar e agradecer. Contemplar isso e valorizar o que a gente tem. Começando a valorizar nós mesmos, não fazendo um morticínio nesse planeta. Se a natureza é um grande livro, a beleza é a tinta que Deus escolheu para grafá-la e imortalizá-la. E olha o que a gente faz com ela. Todo mundo conhece o que aconteceu aqui, no Rio Doce, com a nossa Vale do Rio Doce, Samarco, né, aquelas histórias todas. Não foi acidente, a gente sabe. Negligência, falta de utilização mesmo dos recursos de inteligência financeiros, né? Em nome de um lucro, em nome de ganhar mais, né? A gente evita fazer as obras necessárias, trabalha com um sistema de comportas que no mundo inteiro está sendo proibido há muito tempo. As barragens, né? Não existe esse tipo de usina na Alemanha, por exemplo. É só no Brasil que a gente permanece com esse método arcaico. Não é falta de dinheiro, a gente sabe disso, não é falta de recursos, é um mau uso e mau emprego deles. E olha o que acontece. Quando a barragem rompeu, olha o que virou o Rio Doce. Não é só lama, isso é lama e mercúrio, por exemplo. Tem várias outras camadas, eu não sou químico, mas tem várias camadas de coisas químicas aí. Sabe o que isso faz? Além da enxurrada que destruiu casas, que desabrigou pessoas, das árvores arrancadas pela raiz, pela força da água, que eram muitos mil litros, né? Não sei quantos. Depois que essa camada se estabelece, ela mata a possibilidade de nova vegetação durante muito tempo, porque ela cria uma camada que impede a troca de oxigenação do solo. Esse tipo de resíduo cai num anfíbio, por exemplo, nos sapos, que eles têm a respiração, eu não lembro direito, mas eu acho que mistura pulmonar com cutâneo, né, da pele. E aí o que acontece? Esses animais morrem. Os anfíbios, eles são os primeiros a morrer com todos esses resíduos em cima deles. Aí como isso chega na gente? Ela veio falar de sustentabilidade para a gente. Ah, um besourinho. E aí o que acontece? Não faz mal, não. Se você tocar nele, ele vai fingir que morreu e quer no chão. É o que ele faz. Mas olha só, então os anfíbios, o que eles fazem? Você pensa assim, é só o sapo correndo. Não é só o sapo correndo. O sapo correndo, ele representa o aumento da população dos animais que ele preda. E até a diminuição dos animais que predam ele. Então você tendo menos sapo, você tem menos cobra. Aí todo mundo pensa, que bom, né? Não é, porque a cobra ela tem um papel importante também, vai ficar paradinha ali, no ecossistema. O sapo,
tendo morticínio, né, depois dessa barragem do Rio Doce rompida, aumentou muito a população de mosquitos. E com o maior número da população de mosquitos, o que aconteceu? Maior circulação de doenças para os humanos. Então, olha o que a gente faz com a gente mesmo, não é só com a natureza isolada da gente. A gente tem aqui pessoas da área de saúde, como o Lúcio, né, como a Lúcia também, e a gente sabe que saúde ela não se resume a um hospital, né? Ela se resume a um todo, ela está num todo. Políticas públicas, né? Está envolvido o que a gente faz, o lixo que a gente deixa de jogar naquele lugar e bota para uma reciclagem da vida. Tudo isso impacta na saúde pública, que é muito mais do que só ir no médico, né? E aí, olha, a situação do Rio Doce para a gente, né? A gente no Brasil hoje não é exemplo, infelizmente. Aí passa aqui adiante. Isso aqui é fora da gente, isso aqui é um lugar que fica no Oceano Atlântico, próximo da gente. Mas não é aqui não, é entre a região, é perto do Caribe. Você tem um mar do Caribe lindo e maravilhoso, contrastando nós temos isso aqui. Isso aqui é uma ilha de lixo. De quê? Lixo? Ilha de lixo. Os dejetos plásticos que vão parar no mar. As correntes levam eles e eles vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. De forma que o mergulhador que passa por baixo não consegue ver a luz solar. Olha que absurdo, tem todo tipo de lixo que você puder imaginar. Eu vi várias imagens na internet e achei de tudo mesmo. Tem desde seringa, embalagem de Coca-Cola, botas, coisas assim do tipo, coisas aleatórias. E mais, essa ilha ela já passou do tamanho de alguns países europeus. Você tem uma noção do tamanho disso. Aqui um dos efeitos. A tartaruguinha do mar, né? É um animal bem curioso. Uma vez eu já pude nadar em cima de uma. Elas vêm, elas ficam tentando olhar, né? Elas são muito curiosas. Então qualquer objeto que vai parar no mar, elas vão tocar, elas vão tentar se mexer. Essa aqui, por acaso, né, talvez assim, logo nos primeiros momentos de vida dela, tenha encontrado com esse resto aqui de engradado de cerveja, de refrigerante, sei lá o quê, e deformou o casco dela. Né? Então imagina que esse animal, a vida marinha para ele, não tem mais como, ele não consegue se adaptar dessa forma. Né? Então, resgatado, vai para um projeto e tal, que bom que existem pessoas que se engajam dessa forma. Isso aqui não dá para ver, curiosamente, né? Fica difícil ver aqui, no meu computador fica melhor. Isso aqui é uma imagem de satélite do planeta Terra. Aí eu achei curioso que a gente, quando fala assim, espiritualmente da realidade do planeta, a gente fala muito desse ambiente, como é que a gente fala? Gente, da psicosfera do entorno da Terra. E a gente fala, se a gente pudesse ver a psicosfera da Terra, é como se fossem nuvens poluídas, né? Negras, enegrecidas, pela ausência do bem, né? Vamos dizer assim, pelo mau incidente, mas pela ausência do bem. E aí, quando a gente vai para o literal, é assim também, só que é fumaça, só que é a poluição vista da China, só que é a China vista através de um satélite. Eu não vou focar só na China, não. Se eu botar nos Estados Unidos ou em alguns outros, você vai achar a mesma coisa. É um grau de poluição muito grande pelas zonas industriais que não tem qualquer tipo de preocupação com esse saneamento ambiental. Porque a lógica é o lucro, a produção, é crescimento. Mas crescimento para quem e para onde? Para onde a gente vai parar? Né? Porque olha a poluição, olha o nível que está chegando isso. Você só vê coisas cinzas, olha o branco aqui para contrastar. Olha a diferença, aqui é a nuvenzinha branca, normal da nossa atmosfera, e aqui a camada de poluição. Se a gente for adiante, isso aqui é lixo espacial. A Terra é assim também, está cheio de lixo, resto de satélites. O homem já lança satélites desde os anos 50, se eu não me engano. Pode estar errado aí, talvez por alguns anos. Mas 50, 60. Tanto tempo que a gente lança satélites para as televisões, para a internet, para tudo, né? Tudo hoje a gente é dependente disso aqui, das tecnologias por comunicação aí, aeroespacial. E aí, essa imagem aqui não é uma imagem real, isso aqui é uma imagem editada, tá? Mas foi lançada pela própria NASA, para tentar explicar para a gente como o espaço está. Que seja a câmera fotográfica, só um exagero da própria NASA. Mas ela já diz que a gente tem vários decretos de muitos satélites que já são inutilizados, mas ficam lá na órbita terrestre, que é uma cooperação cara para tirar, para remover, que não sei o quê. Então ficam lá orbitando, e vai acumulando, e vai juntando. O Brasil tem vários satélites de TV, aí vai a Turquia, aí vai a China, aí vai o Japão, cada um lança os seus, e aí
que acontece com a Terra? Esse lixo espacial em torno da gente. Agora, não vem falar só de coisa ruim, tem coisa boa, né? Isso aqui é Filipinas, canal Paco. Tudo isso aqui é lixo, boiando no canal. E olha o que os caras conseguiram fazer. Trabalho de saneamento ambiental, políticas públicas, né, ligadas à mentalidade da população que mudou, que começou a cuidar do próprio planeta. Pelo menos a partir do seu local. Aqui também é um rio que era totalmente poluído, que é o que alimenta esse canal, e depois a gente vê o trabalho do meio ambiente. Aí, olha só, isso aí é Veneza, né, uma das rotas turísticas mais conhecidas do mundo. Aquela cidade, muita gente que fala do cheiro que sente em Veneza, né, daquele canal, daquela região. É uma cidade que está com vários problemas, né? Inclusive a gente fala que Veneza ela tem a chance aí de ficar inundada, pelo menos parte dela. Já é uma parte, mas mais ainda, porque o nível do mar está subindo, né? Com o derretimento das calotas polares. E aí olha o que acontece. Veneza, muito poluída, demais, você não consegue ver o fundo da água. E aí veio a pandemia Covid-19, né? Que causou tanto transtorno, tanta dificuldade, tantas perdas que a gente teve. Um momento muito difícil para a gente, né? Tem sido. A gente está indo, né, nesse reerguimento. Você vê eu aqui já podendo, de alguma forma, por algum amparo que a gente tem, a gente poder usar a máscara, não usar a máscara, né, para dar essa palestra, mas todos tendo que estar de máscara também pela proteção. Vai chegar um dia que, pela nossa felicidade, a gente não vai mais precisar usar isso, né? Mas ainda é necessário. E aí, olha o que aconteceu em Veneza, porque com a quarentena, com o isolamento, a cidade deixou de ter visitas. Para a economia foi um caos. Mas olha o que aconteceu com o canal de Veneza. Ficou com as águas límpidas. As águas ficaram límpidas. Você, em alguns dias, conseguia ver de forma cristalina ao fundo. Isso faz a gente refletir muito sobre o potencial de impacto humano na natureza. E como às vezes é devastador. Aí olha o que aconteceu, um pesquisador, ele foi lá no canal de Veneza, quando viu as águas dessa forma, e olha o que ele encontrou. Cadê? Foi o erro do slide. Tá vendo isso aqui? Era para aparecer uma imagem inteira para vocês, mas eu acabei esquecendo de reconfigurar. Isso aqui é uma água viva. Nunca tinha sido avistado um ser vivo nadando por aquele canal. E aí começa a reaparecer. Outro dia eu já li uma reportagem que eu não botei aqui, que já acharam peixes ali. Eu fiquei, gente, olha isso, olha como é que a natureza, ela se adapta, olha como a obra divina ela é perfeita, ela se harmoniza. Onde ela não está com perfeição é porque tem ação humana, é a gente tentando deturpar ou denegrir alguma coisa. Aí olha só, essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo-nos que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso e que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo. E aqui, esquece, vamos passar adiante. Essas e outras tantas belezas são é isso aí, tá? Parte desse universo maravilhoso que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo. Olha a importância da gente saber carregar esse legado, isso que Deus deixa para o homem, né, para que o homem sustente. Como filhos do Criador, que somos todos nós. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra. Quem falou isso? Um dos maiores homens que já esteve nesse planeta, o senhor Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele foi um dos maiores astrônomos da história. Astrônomo da ciência, aquele que investiga os planetas. Ele era ainda jovem quando conheceu Kardec e se tornou espírita, um dos mais convictos de todos. Não à toa, pela sua convicção e força de palavra, quando Kardec desencarnou, no enterro de Kardec, foi ele que proferiu as palavras. Foi ele que foi designado para falar no túmulo de Kardec. Ele que resumiu Kardec dizendo que Kardec era o bom senso encarnado. Então, eu estou falando dessa inteligência, que um dia acaba uma palestra sobre ele. E o que ele está dizendo? Que justa é a nossa admiração por tudo que vive. Quando a gente admira o que vive, ama o que vive, cuida daquilo que vive, a gente está sustentando o nosso legado, o legado que Deus deixou para a gente. Zelar por essa obra.
E para eu caminhar para o meu encerramento, é o seguinte, aqui as nossas paisagens do Brasil, né? Porque eu tenho que falar, falei tanto da Europa, eu quis trazer do Brasil também. Os lugares mais bonitos, assim, claro que não tem como, porque é muito, né? Então tem uns pequenos aí. Um aqui do lado, né? Visões do Paraíso em Arraial. Pedra Furada, na Serra da Capivara, um dos lugares assim, mais antigos de ocupação humana que a gente tem notícia na história, tá? Península de Maraú, na Bahia, e Cambará do Sul. Lugares lindos, cada um com a sua própria natureza, com a sua própria característica. Itaúnas, vai virar até palco de filme, o filme Duna 2 vai ser filmado aqui no Brasil. Isso aqui é um lugar lindo, você vê essas areias desenhadas, né? É uma coisa incrível. Monte Roraima, Maragogi, em Alagoas. Alagoas, inclusive, é tanto lugar bonito que não dá nem para selecionar direito. E a nossa cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro, que virou cidade patrimônio da ONU, a primeira cidade no mundo a ser designada como isso. Patrimônio mundial pela Unesco. Por quê? Porque é uma cidade que de forma única conjuga cenário urbano e natureza. Não tem como você desassociar o cenário urbano das nossas áreas, do Corcovado, do Pão de Açúcar, de tudo aquilo que a gente tem de maravilha. Isso aqui foi um trabalho de pesquisadores que simularam a cidade como é hoje, aqui do lado, e do lado como ela era quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Fizeram isso digitalmente, um trabalho incrível, né? Laverna. Por que eu fui para Laverna? Para encerrar, porque eu tenho um último pensador que não pode não ser citado numa palestra como essa. Tem uma pessoa que é um dos mais conhecidos defensores da natureza. E ele vivia nesses bosques de Laverna, ele passava muito por ali. Ele refletia sobre Deus ali. Quando ele queria meditar, ele se afastava dos homens e ia em direção a essa floresta. Queria ver se vocês adivinhavam quem é. Alguém chuta? Um palpite? Do homem que vai meditar buscando Deus na natureza? Seria conhecido. Eu vou botar outra imagem. Ninguém? A gente fala direto dele aqui, muitas vezes. Cheguei no mosteiro onde ele ficava. Esse mosteiro é tão bonito que ele é gravado na própria pedra. Você mal distingue o mosteiro da pedra. A ideia é essa, inclusive. Olha aqui dentro. Isso aqui já começando dentro do mosteiro, tá? Aqui é a escadaria do mosteiro. Eu vou começar a dar mais dica. É Itália o lugar. Século XIII, século XII, na verdade. Momento de reforma da Igreja Católica. O homem que Jesus disse, reconstrói a minha igreja. Ele fez isso a partir daqui. Ninguém ainda? Nosso querido Francisco de Assis. Que eu sou muito apaixonado pela história dele. E ele fica conhecido pra gente, especialmente pela aquela famosa oração de São Francisco, né? Que a gente vai quebrar um pouquinho a mente de todo mundo, dizer que ele nunca escreveu aquilo. Aquela oração nunca foi de autoria dele. Resume bem os ensinamentos dele, com certeza. Mas ela surgiu no século XIX, muitos séculos depois da existência dele, e surgiu de forma anônima num jornal italiano católico. Uma pessoa botou e assim ficou como fonte a tal da oração de São Francisco. É linda, maravilhosa, não tem que falar. Mas assim, não foi a autoria dele. Assim, a gente sabe, talvez tenha sido uma inspiração, né? Mas eu trouxe aqui um texto que foi de autoria dele. Isso aqui ele escreveu no leito de morte dele, no momento que ele estava vivendo muita dificuldade no sentido material, mas que o espírito dele se engrandecia diante de Deus. Ele que reformou mesmo a igreja, ele criou na igreja um senso de simplicidade que a igreja já tinha perdido há muito tempo. De fato, reconstruiu a igreja. A ordem franciscana veio, né, remodelando a ordem da igreja católica internamente. Hoje, né, a gente de forma elogiosa vem falar que tem o Papa Francisco, né, que apesar de a gente, né, ter outras questões religiosas e tal, o Papa Francisco representa um pouco dessa mudança no pensamento institucional da igreja e não adotou o nome à toa, né? O nome Francisco é um nome de reformas e mudanças para a era do Espírito, que é a era que a gente está entrando agora. Então é importante uma instituição como essa estar passando por essa reforma. E eu vou encerrar com essa oração de São Francisco feita por ele.
cortado aqui. Vamos lá. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar nublado ou sereno, e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, jucundo, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Com isso, eu queria me despedir e agradecer a atenção de todos, que a gente possa sair com essas reflexões para o nosso lar. Boa noite, gente.